Olá, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso programa Psi Justa, com o objetivo de transmitir o conhecimento que nós aprendemos na disciplina de etologia sob o comando do professor Cláudio. E como proposta, nesse primeiro episódio, abordaremos e analisaremos do comportamento visto pela etologia e pela psicologia, a partir da perspectiva evolutiva, também com fatores ambientais que contribuem para o adoecimento mental das pessoas. Para ilustrar a nossa apresentação, escolhemos alguns recortes da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, né, e outras situações em que o ambiente exerce influência sobre o indivíduo. Mas eu não estou só. Né? A minha equipe ela é composta por Alberto Varela, Elide Dayana, Hanna Cecília, Cíntia Pamela, Bruna Gifone, Gisele Batista e eu, Lúcia Luz. E contamos também com a participação e colaboração da psicóloga Genilúcia Andrade. A tragédia do Rio Grande do Sul no início deste ano pode ser analisada sob diversas perspectivas, incluindo a etológica e a psicológica. Nos 2 últimos anos, o Estado enfrentou uma série de eventos incluindo desastres naturais, crises sociais e problemas relacionados à saúde mental. Esses fatores contribuíram para o aumento da vulnerabilidade emocional e social da população. A etologia, ao estudar o comportamento animal em ambientes naturais, pode oferecer compreensão sobre reações humanas em situações de estresse extremo. Em crises como desastres naturais, as pessoas costumam demonstrar comportamentos de sobrevivência, como cooperação e reações de luta ou fuga. Eventos traumáticos podem alterar o comportamento social, pela desconfiança ou insegurança, que, comumente, resulta no isolamento social. Essa tragédia, sob ótica psicológica, evidencia 3 aspectos principais: estresse, trauma e estresse pós-traumático, TEP, ocasionado pela perda de entes queridos e destruição de propriedades. Impacto na saúde mental coletiva, aumentando a incidência de depressão, ansiedade e suicídio, devido à sensação de impotência. Resiliência comunitária. Haja visto as comunidades poderem desenvolver a resiliência buscando apoio psicológico, mobilizando recursos e reforçando laços sociais. Bom, como já foi falado, o nosso trabalho ele tem como objetivo estudar o comportamento humano. E um exemplo grande que nós tivemos sobre a questão da mobilidade de todos em torno de uma causa só foi a enchente que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, onde diversas pessoas lançaram mão de recursos financeiros, ajudas humanitárias e até a sua própria mão de obra para ajudar essas pessoas. Mas eu gostaria de saber, do ponto de vista da etologia e da psicologia, como você, Cíntia, Hanna e Bruna, veem e pode explicar toda essa mobilidade de ajuda aos nossos irmãos gaúchos? Lúcia, do ponto de vista da etologia, quem estuda o comportamento animal, ajudar os outros pode trazer vantagem para quem ajuda, já que as pessoas esperam ser retribuídas no futuro. E da mesma forma, Cíntia, a psicologia evolutiva ela vê o altruísmo como um comportamento assim que se desenvolveu ao longo do tempo graças às suas vantagens. E os estudos eles mostram que as características que favorecem o altruísmo, eles ajudaram os nossos ancestrais a sobreviver e junto a isso a se reproduzir. Juntamente, com a fala de Bruna, eu sigo dizendo que as pessoas costumam ser mais altruístas com seus parentes, para poder fortalecer os laços sociais e favorecendo também, transmitindo mais genes e essas coisas. Já a psicologia vê o altruísmo como comportamento na questão da evolução humana, não só como no ato da bondade. Interessante. Outro ponto de vista que nós temos que analisar é quando uma população ela é colocada sobre uma mudança climática extrema, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e quais são as consequências psicológicas para eles, né? Uma vez traz o quê? Incerteza, traz traumas, né? Isso afeta o seu bem-estar psicológico, né? Daquelas pessoas que foram atingidas por essa mudança. Então, trazendo, inclusive, possíveis adoecimentos. Então, eu gostaria de saber, né?
dos nossos colegas, Alberto e Gisele, o que vocês podem dizer sobre como essas mudanças impactam no humor das pessoas? Olha, Lúcia, hoje os estudos já mostram que a condição do tempo tem influência sobre o humor das pessoas. Em dias chuvosos é comum que nós fiquemos assim um pouco mais para baixo, né, com o humor mais deprimido, ao passo em que com a abertura do sol, nós na verdade somos invadidos por uma sensação de bem-estar que toma conta de nós, nos deixa mais dispostos, mais alegres, um humor mais extrovertido. E você, Gisele? Concordo, Alberto. Inclusive, a falta de luminosidade afeta nosso relógio biológico e acaba quebrando a produção de um hormônio muito importante para nosso bem-estar, que é a serotonina. A falta de serotonina termina desregulando o nosso humor e nos deixando mais depressivos. Um outro ponto a ser analisado, Lúcia, é a ecoansiedade, também denominada de ansiedade climática. É algo já descrito na literatura americana como um medo crônico de desastre ambiental. A Associação Americana de Psicologia, ela tem se debruçado sobre esse estudo, tá? E isso já revela o impacto psicológico das crises ambientais sobre a população. É muito interessante, né? Como o ser humano realmente ele é complexo e como essa interação ambiente-ser humano ele acaba refletindo realmente no comportamento, trazendo traumas ou prazeres. Nesse momento, eu vou ter um breve intervalinho, mas já nós voltamos com o nosso bate-papo, ok? Só um minutinho. Na psicologia, os fatores ambientais são reconhecidos como influências cruciais no comportamento humano. Ambientes estressantes, como locais de trabalhos tóxicos, podem levar a respostas emocionais negativas. A psicologia estuda como os ambientes físicos afetam o bem-estar e as interações entre os indivíduos. As interpretações que fazemos sobre o que acontece ao nosso redor afetam nosso comportamento. Além disso, a cultura em que vivemos influencia nossos valores e normas, impactando como agimos em diferentes situações. A conectividade social, ou a falta dela, impacta significativamente a saúde mental e a participação em atividades comunitárias. Esses aspectos ressaltam a complexidade da relação entre ambiente e comportamento, enfatizando a importância de criarmos contextos positivos para promover um desenvolvimento saudável baseado em ações construtivas. Então, voltamos dos nossos comerciais e nós vamos agora nos debruçar sobre um aspecto de um ambiente que mais a gente passa tempo, que é o ambiente de trabalho. Vocês acreditam que metade do trabalhador ou ele pratica ou ele sofre assédio moral ou abuso de poder? Então, eu gostaria de saber das meninas, né? Da Bruna, da Cíntia e da Hannah, como vocês colocariam essa situação de assédio, né, para a vida, principalmente para a saúde mental da população? De fato, isso é uma das mudanças no meio ambiente que causam um impacto muito significativo na saúde mental dos trabalhadores, infelizmente, é o assédio moral. O assediador, ele exerce sobre o assediado a manipulação, atacando sutilmente a sua dignidade, fragilizando o assediado a tal ponto que ele sente que ele é culpado por estar sofrendo esse assédio. Juntamente com essa fala de Cíntia, eu venho dizendo que o convívio nesse ambiente leva a vítima ao adoecimento físico e mental, né, juntamente com ansiedade, depressão, gastrite, isolamento social e até baixa autoestima, que são fatores vivenciados pelos assediados. Muito interessante. Realmente é triste e lamentável você ter que conviver num ambiente como esse. Então, ainda falando sobre a questão da influência do ambiente, né, sobre os fatores da saúde mental em diversas situações, eu gostaria de saber dos nossos colegas e o convívio social no dia a dia, como isso influencia, né, no nosso comportamento. Realmente, Lúcia, situações como morar em condições precárias, a violência e a criminalidade podem contribuir para o isolamento social e pode vir a gerar ansiedade crônica. As pessoas sentem-se vulneráveis, com medo de sair de casa e estão em constante estado de alerta. Verdade.
E outro fato que é preciso salientar é que o isolamento social termina levando o indivíduo a uma situação de solidão. E essa solidão termina arrastando a pessoa para um quadro de depressão. Exatamente. É preciso falar também sobre como questões econômicas podem influenciar em locais onde há estabilidade econômica, como que pessoas sofram com estresse, ansiedade e depressão motivadas pela incerteza do futuro, principalmente em comunidades que abaixam a oferta de empregos. Entendi. Então, o ser humano realmente ele precisa, na verdade, de ter sempre essa interação, né? E que um realmente se importe com o outro, não só em situações de tragédia como nós vimos, mas também no dia a dia, que possamos ter respeito mútuo, né? Bom, chegamos a mais um final do nosso Vice Justa, né? Quero agradecer aos nossos colegas, né? A gente aqui fez um trabalho em conjunto, né? Nesse projeto, e a gente acaba concluindo que a psicologia é mesmo uma reunião de muitos saberes em busca de contribuir de forma cada vez mais justa com a subjetividade do ser em evolução. Até o próximo episódio.